Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da Baixada Santista, no Facebook e também no YouTube. Programa desta segunda-feira, claro, vai falar bastante da partida do Santos que vai acontecer nesta terça, né? Decisão, a primeira decisão para o Santos na temporada e certamente a primeira decisão para muitos dos meninos que hoje compõem o elenco do técnico Ariel Holan. Santos e Deportivo Lara vale a classificação para a próxima etapa da pré-Libertadores, tá certo? Um time que vem pelo menos de um resultado positivo no Campeonato Paulista no sábado, a primeira vitória em cima do Ituano, né, que era uma zica na vida alvinegra nos últimos anos, mas o Santos espantou esta zica vencendo por 2-1 num jogo distinto, né? Num primeiro tempo que encheu o torcedor de esperança pela forma como a equipe se comportou no aspecto ofensivo. Claro, teve as dificuldades de posicionamento na defesa, de remontagem, de recomposição, melhor dizendo, na hora que sofreu os contra-ataques, algumas falhas individuais, o que é absolutamente natural num time que está em construção. E no segundo tempo o técnico preservou alguns jogadores, deu uma fechada, transformou o Santos num time mais pragmático para garantir o resultado, porque afinal de contas precisava da vitória para ficar ali na parte de cima da tabela. O Guarani já tinha 5 pontos, o Mirassol venceu, foi a 8, então o Santos precisava aí do resultado para seguir competindo dentro do Campeonato Paulista e foi o que aconteceu. Então vamos falar bastante do jogo de sábado e também do jogo desta terça. E para isso estão aqui comigo no Esporte em Destaque desta segunda-feira, dividindo a tela, o Tony Vasconcelos, que está de volta com a gente aqui e vai trazer também as novidades da velocidade. Essa semana estreia o Drive to Survive, né? Já vamos esquentar os motores para a Fórmula 1, que começa no final do mês. E o grande Rodrigo Cafundó, santista, um homem da comunicação que também dá suas opiniões nas redes sociais, já tem participado com a gente aqui do programa, já ganhou carteirinha de sócio do Esporte em Destaque, assim como tantos e tantos outros companheiros que participam com a gente aqui do programa. Deixa eu passar a bola para o Tony Vasconcelos, que chega com o seu primeiro destaque. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Felipe Rei na técnica e aos amigos que nos acompanham. Muito obrigado. Olha, gostei de Santos e Ituano de forma, pelo menos, a observar o trabalho inicial ainda do Ariel Holan. Achei que o treinador tem fundamentos e ideias muito interessantes, às vezes até substitui, você fica pensando e a situação que ele coloca na equipe funciona e realmente é o que temos, é o que precisamos fazer dentro do Santos, em termos de elenco, em termos da garotada que chega. Então não tenho dúvida de que eu até fiquei mais esperançoso do que estava no começo, não com o trabalho do Holan, mas com o elenco em si, trabalhando com o Holan, isso sim. Então eu gostei do jogo, até lembrei que em 2006 foi a única vez que eu narrei um jogo pela Rádio Cultura e a única vez que narrei um jogo por Rádio Santos e Ituano no Paulistão. Isso fez com que eu tivesse toda a fase do rádio esportivo até narrador, mas foi uma vez só porque não sou narrador de rádio. TV sim, mas rádio já tem que parar. Mas o jogo foi muito interessante e do ponto de vista de pontuação e de estudos aí que o Holan fez, primeiro a pontuação no Paulistão, depois o que ele fez de estudos, de trabalho, já a cada jogo um trabalho, um momento. Ele ainda não tem o seu goleiro, mesmo dito por ele. Eu sei que o torcedor debate isso, que nós vamos debater isso, mas é claro que entre João e João Paulo, o treinador ainda não quer falar tudo o que pensa, mas segue o Santos num jogo até favorável numericamente contra o Lara, o Deportivo Lara, e claro, não vai ser fácil, mas um jogo que o Santos pelo menos conseguiu, apesar do gol fora do Lara, uma vitória
dentro da Vila Belmiro. Será um jogo interessante de se ver e, até o momento, o caminho está sendo seguido para frente, né? Não está estacionado nem andando para trás. Está caminhando, apesar de não ser na velocidade que alguns gostariam, mas caminha. Não tem sido por falta de aviso, né? Que esta velocidade vai ser quase da Sim. Williams, né, ô Tony? Não vai ser a da Mercedes Para nesse menos, não para começo, mais. né? Vai ser devagar, mas sendo construído aí aos poucos o trabalho do Ariel Holan. Meu caro Rodrigo Cafundó, obrigado pela presença, bom dia. Mais uma vez os meninos encantando o torcedor do Santos, ou pelo menos dando esperança, né? A gente já viu algumas coisas diferentes no Ângelo neste jogo contra o Ituano, não só o driblador, né, mas aquele moleque que enxerga o jogo, algumas bolas que ele meteu ali pro Marcos Leonardo e tal, né? Os outros meninos também rendendo, o Kaique tendo as falhas dele, mas é normal que isso vai acontecer, só não sei se ele vai usar a garotada neste jogo de amanhã ou se vai usar os mais experientes. Tem a volta do Pará, o Balieiro fez gol de novo, né? Mas tem a volta do Pará, vai ter o Lucas Braga, o Soteldo à disposição. O que importa é que hoje nós temos no time do Santos jogadores que até o ano passado a maioria da torcida e até da imprensa jamais tinham visto jogando, né, dentro de campo. Tudo bem, Cafundó? Obrigado pela presença, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. A todos os ouvintes aí da Boc News, do Esporte em Destaque. Eu gostei muito do jogo do Santos, principalmente do primeiro tempo. Eu acredito que o Ariel Holan trouxe algo muito positivo para o Santos Futebol Clube. O primeiro tempo nos dá esperança de termos um Santos com uma ideia de jogo, com aquela que se assemelha mais com o DNA ofensivo do Santos. O primeiro tempo nós construímos uma série de jogadas que nós tínhamos no mínimo 9 jogadores do Santos com os pés no campo de ataque. As construções elas aconteceram com trocas de passe muito interessantes. O Santos abandonou por completo a questão dos cruzamentos e da bola chuveirada na área. Então, acho que isso foi um ponto muito interessante, um ponto de atenção muito bacana no primeiro tempo do Santos contra o Ituano no último sábado. Há de se destacar também a partida do Ângelo, né? Os 45 minutos do Ângelo iniciais nos deixam aí com muitas boas e excelentes perspectivas de um menino que tem apenas 16 anos de idade, mas que já apresenta movimentos não muito naturais para qualquer atacante do futebol brasileiro, isso com apenas 16 anos. Então faz lembrar, inclusive, movimentos vistos aí em outros raios que já passaram pela Vila Belmiro. E com relação à atuação do Kaique, eu acho que a torcida precisa ter muita calma. O Kaique é um menino só 17 anos, que fez mais pontualmente no gol do Ituano, mas a gente precisa lembrar também que do outro lado havia um time muito bem treinado. O Ituano, dos times aí do interior, certamente é um dos times que vai chegar ali nas fases decisivas do campeonato. É um time muito bem treinado, é um time que vinha, inclusive, de forma invicta, atuando no Campeonato Paulista, e sempre foi uma ala na vida do Santos. Então eu acredito que o resultado foi excelente dentro daquilo que foi proposto, né? O Santos é um time que não teve pré-temporada. A gente vê claramente jogadores como o Soteldo que estão, assim, estraçalhados fisicamente, né? Então a gente está contando aí com meninos de 16, 17, 18 anos. Então acredito eu que o momento é para termos calma, e fico só pensando, Alex e Tony, como será esse Santos do Ariel Holan depois de 30, 50 treinamentos. Eu acho que o Santos vai evoluir muito nas mãos do treinador argentino. Essa é a nossa esperança, né? E por isso que a gente defende o intercâmbio, né? O técnico do Ituano, como disse aí o Rodrigo Cafundó, é uma prova, até na transmissão do Sport TV, era o PVC que lembrava que ele jogou muito tempo na Alemanha, trabalhou com técnicos importantes lá e já está no Ituano há um bom tempo. Então, quer dizer, não existe da nossa parte uma tendência de dizer assim, olha, não é porque é brasileiro, não serve. Não, serve, mas essa nova geração em especial,
essa que tem um olhar diferente para o que acontece no futebol europeu, que está disposta a aprender, que tem humildade para aprender, porque os mais antigos acham que eles sabem tudo, que o futebol pentacampeão não tem que aprender nada, e são aqueles mesmos que na hora do incêndio são contratados por dirigentes que buscam, na verdade, um escudo, um para-raio e não um treinador para desenvolver trabalho. Então, as nossas críticas em relação aos técnicos brasileiros, especialmente depois do que a gente viu no Santos com o Levir Coupe e outros técnicos recentemente, né? O próprio Cuca, que teve muitas críticas em razão da final da Libertadores. Uma coisa são esses caras ganharem um caminhão de reforços. Aí é fácil trabalhar, como diria o saudoso Armando Gomes, com um monte de reforço, até Hebe Camargo é treinadora, né? Ou era também. Agora, difícil é você pegar do zero, desenvolver, como aliás o Leão fez em 2002, como o Dorival fez em 2010, e muita gente pega no pé do Dorival, né? E como o Ariel Holan pode fazer agora com estes meninos no Santos Futebol Clube, tá certo? A gente vai daqui a pouco ter os lances, a gente tem o primeiro break, mas o Tony, rapidinho, dá um panorama aí da Fórmula 1 pra gente, não vamos deixar pro final do programa não, porque a gente vai pro break e na volta temos os lances para analisar e poder comentar isso tudo que foi dito aqui do Santos Ituano, para que depois a gente possa falar um pouco mais de Santos e Lara. E a Fórmula 1, Tony, o que está acontecendo? A Mercedes não anda bem das pernas nos treinos, é isso? Sexta, sábado e domingo, treinos no Bahrein. Os treinos pela primeira vez foram transmitidos para o Brasil. Então quem tem o pay-per-view equivale ao Premier do futebol, da Fórmula 1. Eu assisti os treinos, né? 8 horas de treinos por dia. Eu não assisti as 24 totais, mas assisti 16. E a transmissão é em inglês ainda, mas logo a Bandeirantes estará transmitindo também com o áudio em português. Você pode escolher inglês ou português. Eu vou passar até aqui, não custa passar o preço, custa R$ 29,00 por mês. É Fórmula 1 por atacado. Quem quer comprar terá todas as imagens exclusivas, câmera car, etc. Começou finalmente no Brasil, pela primeira vez na história, testes de Fórmula 1 transmitidos. Então, nesses testes, o que vimos? Uma Mercedes com uma traseira difícil, complicada, que não é a mesma do ano passado. Também a questão principal é que não dá para tirar números de testes, porque cada um sabe o que traz de consumo, cada um sabe o que traz de combustível, enfim. Os testes foram feitos numa pista suja, areia do deserto, calor altíssimo, chegou a 43 graus a pista, melhorou sempre no fim da tarde, porque lá tem iluminação. E no Bahrein nós vimos Max Verstappen e a Red Bull na frente. O Hamilton disse claramente numa entrevista que a Red Bull esse ano é outra espécie de animal, foi o que disse o Hamilton. Então pode ser que seja um blefe da Mercedes, mas seguramente não é um blefe da Red Bull. E tivemos a decepção momentânea da Aston Martin, antiga Racing Point, com o tetracampeão Vettel, e algumas modificações nos carros, principalmente na traseira, a McLaren andando bem, com um difusor diferente de todo mundo. Agora não dá tempo de copiar, mas tem uma diferença aerodinâmica que é positiva e que a McLaren fez e ninguém fez. Então, no geral, Red Bull à frente da Mercedes, Ferrari à frente da Mercedes, mas no momento não dá para afirmar se a Mercedes vai andar atrás deles, não, porque Mercedes é Mercedes. E dia 28, na verdade 26 de março, é que começa a temporada com os treinos. No Bahrein ainda, teremos os treinos, e aí a Bandeirantes vai transmitir, Band Esportes, treinos, e Bandeirantes TV aberta, corrida. É meio-dia a corrida, né? Mas a gente vai falar sobre isso aqui durante a semana que vem, já com a preparação da prova em si no Bahrein. Aí nós vamos ter a hora da verdade, né, amigo? Porque esses treinos aí, até a terceira corrida, na verdade, como sempre, é que se vê o que vai acontecer. Mas eu estou apostando na Red Bull, viu? Para brigar com a Mercedes. Mas na Ferrari ainda não aposto, não. Muito bem, tomara que tenha briga mesmo, porque olha... Tomara, né? Tomara para ficar divertido ainda mais o negócio. Eu sempre digo que tinha dado uma distanciada da Fórmula 1, mas o que faz um bom produto, né? Eu vou falar isso a vida inteira, desculpa se eu sou chato, se eu sou repetitivo, mas o reality show da Fórmula 1, documentário, meio reality show, né, que passa dia 19, da Netflix, né? Dia 19. É um negócio, para quem gosta de edição, que nem eu, meu Deus do céu,
Meu filho, o produtor, que tem 15 anos, vai fazer 16, ele nunca sentou na vida para ver uma corrida de Fórmula 1. Terminou de ver a primeira temporada, a segunda do Drive to Survive, ele acordou num domingo de manhã para ver o GP da Áustria o ano passado, sem despertador. É isso aí. Por isso que a gente fala, o pessoal tá falando do filme do Pelé na Netflix, o Santos precisa fazer uma coisa dessa. Não sei se na Netflix, no Amazon Prime, onde quer que seja, mas como o produto bem trabalhado em termos de marketing atrai o público. Me atrai, eu estou vendo Fórmula 1 agora por causa... Não, porque o Tony sempre me falou. É que não estava... Né, sempre dava as minhas bisbilhotadas. Mas com o documentário ficou mais legal ainda. Felipe Rey, vamos para aquele break de... Quantos minutos, Felipe Rey? 1:50? Olha, hoje eu acertei. 1:50. Voltamos daqui a pouco com os lances de Santos e Ituano. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 12:47, estamos de volta com o Esporte em Destaque, aqui com o Tony Vasconcelos e com o Rodrigo Cafundó para analisar a rodada do futebol, o jogo do Santos contra o Ituano e, claro, vamos projetar também o que vai ser a partida desta terça-feira pela Copa Libertadores da América. Ô Felipe Rey, já temos aí na agulha, como diria o... Ah, olha aí os lances. Ô Tony, vamos lá. Lances da partida em que a defesa do Santos sofreu um pouquinho, e o John, né, já que você citou a luta dos dois goleiros, foi bom o John ter passado por um jogo em que ele fez esta e pelo menos mais uma outra defesa muito difíceis, né? Nessa disputa que ele tem com o João Paulo pela titularidade, aí o gol do Lucas Braga no cruzamento do Gabriel Pirani no escanteio, Tony. Primeiro eu concordo com o Rodrigo que o Santos esteve no campo de ataque. O Santos pisou no campo de ataque muito corajosamente. Teve esses contra-ataques, teve os momentos difíceis, aí o gol. Mas é um time que precisa ser corajoso. O treinador precisa ter todo o trabalho de liberdade. Essa é a palavra. O treinador tem que ter uma carta branca para mostrar o que ele pensa daquilo que ele está vendo e trabalhando com os jogadores, conhecendo esses atletas. E o trabalho dentro do Santos. Não sei se ainda é o momento do... Bom, tem Jean Mota animado, dizendo que quer voltar a fazer aquilo que... Tá aí, olha, o João fazendo mais uma defesa. E aí o trabalho todo do treinador em cima disso, desses jogadores que têm mais experiência. Mas além do treinador ter mostrado essa face bastante corajosa, bastante produtiva no campo de ataque, com um volume, claro, repito, que sofreu os seus contra-ataques, os seus posicionamentos de defesa, mas é o momento. Então me agradou porque deixou liberdade para esses atletas. Eu não vejo nenhum problema nas substituições que o treinador fez, também quero analisar isso.
do ponto de vista de trabalho é necessário, muitas vezes agrada uns, desagrada outros, mas é isso mesmo, qualquer substituição, até em time que é cheio de medalhões e está sempre ganhando, é complicada na hora que se analisa, mas o treinador me parece que tem essa visão. E repito, o posicionamento de alguns jogadores foi realmente muito bom. O Santos teve uma presença de ataque, uma presença de campo de ataque muito forte. Isso me trouxe uma esperança em função do trabalho com esses meninos, que é o trabalho justamente de dar encorajamento e confiança. O psicológico é fundamental agora, viu? Qualquer esporte profissional já é, né? Já dizia o Alan Prost na Fórmula 1 que o psicológico é 70% para pilotar o carro. No futebol não fica atrás. Então é por aí mesmo que está fazendo. E quanto aos atletas, como disse também o Rodrigo, concordo, o Soteldo cansado, as situações que a gente tem visto, é claro que é o momento que vive o futebol, né? Estamos vivendo esse momento de começar sem pré-temporada, ligando uma coisa na outra. Então, a questão agora é tentar se adaptar a isso da melhor maneira. E no jogo contra o Lara, que nós vamos falar, aí sim, eu acho que precisa pensar mais na defesa em alguns momentos, para não ser surpreendido, porque é um jogo classificatório, decisivo. Mas no Paulistão, esse jogo me agradou contra o Ituano. Cafundó, até a gente está botando mais uma vez aí os lances, né, da partida de sábado, e foi aquilo que eu disse no começo do programa, né? O primeiro tempo mostrou o que pode ser o futuro do Santos. Eu vi muita gente dizendo, esses técnicos argentinos largam a defesa. Não é questão de largar a defesa, né? A defesa está sendo trabalhada, tem peças que foram trocadas, tem jogadores jovens que ainda não estão acostumados com a intensidade do profissional. Como foi dito aqui, o Ituano é um time já montado, com uma estrutura, né? Eu acho que é a história de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Ainda assim, no segundo tempo, com o Santos não tendo feito a atuação que fez na primeira etapa, a gente viu agora há pouco, em duas oportunidades muito claras, o Lucas Braga podia ter feito o jogo terminar 4-1 para o Santos, né? Chances que talvez o Marinho, estando em campo, não desperdiçasse. Então, é aquilo, jogando bem o time construiu a vitória, jogando mais ou menos, teve duas chances de marcar. E eu queria chamar a atenção porque esse esquema tático que ele adotou contra o Ituano, ele tinha um volante construtor, que era o Sandri, né? Não começou com o Alisson, e dois meias. Há quanto tempo o Santos não jogava com 3 atacantes e 2 meias? E o Jean Mota, como a gente viu aí no gol, inclusive, em outros lances também, uma bola virada para o Felipe Jonathan, uma bola que ele enfiou para o Marcos Leonardo, distribuindo passes no meio de campo o Jean Mota, né? Então ele já foi bem jogando de falso 9, foi bem jogando no meio, além do menino Pirani, que eu até fui obrigado a refazer meu comentário a respeito da atuação dele, tomando um pouco mais de cuidado e prestando atenção nos lances, né, da atuação dele, ou seja, é uma amostra que esse time vai ter variação, ele pode jogar com um volante que sai mais, ou com 2 volantes, um que fica mais e outro que tem capacidade de sair, um meia, 2 meias, né? Vamos ver o que ele pode preparar para amanhã, mas estas variações chamaram bastante atenção, né, Cafundó? Olha, Alex, eu principalmente gostei muito dessa questão de termos o Jean Mota junto com o Pirani. Como você falou, eu acho que faziam anos que eu não via o Santos trabalhando num jogo com 2 meias. E eu gostei muito da dinâmica que aconteceu no primeiro tempo com a participação dos dois. Eu até coloquei no Twitter, brincando, que o Pirani é um elaninho, sabe? Eu vejo nele uma capacidade de ser facilitador no jogo, Alex, que eu acho muito importante. Eu vi, por ou optariam por dar 2 toques na bola, ou que iria fazer um giro diferente, que eu acho que o Pirani utiliza a capacidade de um toque para ser um facilitador de jogadas. Então eu gosto muito dessa postura do Pirani. Acho que também é importante sermos justos e elogiar a partida do Jean Mota e o que ele vem apresentando com o Holland. A gente pega muito no pé dos jogadores, principalmente eu gostava muito de pegar no pé do Jean Mota e do Alisson, mas eu acho que hoje eles são fundamentais. Esse processo de reconstrução que o Santos vive é preciso ter muita calma. A gente está trabalhando aí numa primeira decisão de Libertadores
com meninos de 16, 17, 18 anos, sabe? Calma lá, eu acho que é uma idade ainda que os jogadores estão sendo maturados, preparados, e a gente, mais uma vez, tem sorte de termos meninos tão bem qualificados para jogar uma Libertadores. Por exemplo, na questão do Kaique, eu vejo que o sistema de jogo do Holland, com essa saída de 3 e com o time muito posicionado para fazer a pressão lá no ataque, ele vai precisar ser utilizado sim, porque ele é um jogador rápido e técnico. Por exemplo, se a gente ficar ali no 1 contra 1 com o Laércio e o Luiz Felipe, a gente vai ter muito mais problema. Então é importante que a gente entenda que o Holland vai pegar o Kaique, vai olhar o lance, vai dizer para o menino que, olha, esse carrinho, ele não precisava ter sido feito, acompanha o atacante, seca, é todo um processo. Mas eu fico um pouco mais tranquilo porque hoje nós vemos que o Santos tem um discurso alinhado. Fiquei muito feliz de ver a coletiva do Holland, sabendo da atual situação financeira do Santos, dizendo que ele abraçou o projeto dessa forma, de que ele não vai reclamar por reforços, e o mais legal, a relação que ele tem diretamente hoje com os meninos do elenco. A cada final de partida, são os abraços, são os elogios, eu tenho gostado bastante. E para quem dizia que ele estava muito tranquilo, né? Os colegas que foram ao jogo, né, os poucos colegas de imprensa que estiveram lá, disseram que teve uma hora lá que ele quebrou o pau com a comissão técnica do Ituano, soltou uns palavrões em portunhol para os caras lá, porque senão daqui a pouco as pessoas olham para o técnico, o cara tá lá, né, tranquilo, observando o jogo e tal, olha lá, parece o Oswaldo de Oliveira, não sei o que não. Eu acho que esse é o detalhe, o cara tem o equilíbrio durante o jogo e se precisar descer ao nível da baixaria, ele vai bater boca, vai brigar assim quando for necessário. Se não for, até bem vinda esta postura, porque a gente precisa de um futebol um pouco mais civilizado, né? Chega uma hora que enche a paciência, tanta reclamação. Claro que a juizada de vez em quando tira até a gente do sério, imagina os jogadores, mas não contribui nada para o espetáculo esse festival de reclamação que a gente tem no futebol brasileiro. 11h57, deixa eu dar uma adiantada nas mensagens do pessoal aqui, que está nos acompanhando até, porque o pessoal já mandou aquele bom dia, né? Daqui a pouco é boa tarde, e depois é óbvio que a gente vai analisar o jogo desta terça-feira, como já foi dito aqui no programa, uma decisão para essa meninada. Eu tenho dúvida se com os jogadores que ele levou a gente não vai ter, por exemplo, o Jean Mota, o Soteldo, o Lucas Braga, se não vai ter um meio de campo mais forte com o Sandri, Alisson e Balieiro, com o Pará na direita, se vai ter espaço para o Ângelo, se vai ter espaço para o Marcos Leonardo num jogo desse, vamos aguardar. Mensagens aqui, ó, o Davidson Garuti, bom dia, Alex, o que o Santos, na sua opinião e dos comentaristas, pode fazer para aumentar seu número de sócios? Uma pizza pode pagar 2 meses de mensalidade. Você disse bem, Davidson, eu acho que precisa primeiro ter conscientização por parte do torcedor, né? De que ele é importante também no processo de reconstrução. Não adianta só ficar na internet, nas redes sociais, reclamando da diretoria, perguntando onde foi parar o dinheiro. Esse presidente ele tem que trabalhar com a situação que foi entregue a ele. Perguntar onde foi parar o dinheiro, você tem que perguntar para os outros que vieram antes, né? E o cara está fazendo o trabalho dele, né? O torcedor também precisa dar a sua cota de sacrifício, precisa ajudar um pouquinho, né? Agora, um plano especificamente, eu acho que primeiro ouvir o torcedor como está sendo feito e depois aumentar o número de benefícios, né, que o sócio-rei pode oferecer. O Cosme Alexandre, bom dia a todos. O Clodoaldo Oliveira, bom dia, senhores. Por que a indignação de certos jornalistas em relação à substituição do Sandri? Não acham que estão levantando demais a bola desse garoto? Isso pode ser prejudicial mais ao time? Eu, por exemplo, não teria tirado o Sandri, mas depois, revendo algumas situações, entendo o porquê. Ele está sendo trabalhado também. Aliás, repito, citei aqui o Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte, que esteve lá assistindo o jogo, e ele falou, olha, o Sandri passa o jogo inteiro falando com o time. Ele tem 18 anos, não é isso? Ele fala, ele orienta como se fosse um cara mais velho, mas ele também está aprendendo, ele também precisa melhorar. Então, que a gente ficou com aquela sensação do ano passado, em que ele fez muita diferença, mas sim, você tem razão, a gente tem que tomar cuidado quando reclama das saídas do Sandri.
O Cosme também, os meninos da Vila estão igual à creche do papai, só garotada boa. O Bruno Cordeiro, grande Rodrigo Cafundó, que o Santos use o projeto que ele fez da Estrela Negra, abraços. Vamos esperar um pouquinho, porque do jeito que a coisa está no Santos, daqui a pouco a gente já vai poder cobrar as ações de marketing, né? Espero que isso aconteça logo logo, pelo menos para que seja estudada a possibilidade, não só essa, mas outras. O Efigênio Cruz, que é lá no Twitter, o Efigênio Filho. Bom dia, Lorde. Já estão dizendo que os meninos da Vila, que têm o talento também de cabeças ocas, citando Robinho, Gabigol, Neymar e André Balada. Por isso que eu disse no vídeo deste domingo, Efigênio, que o Santos precisa trabalhar o aspecto humano da garotada, né? O aspecto cultural, fazer um trabalho efetivamente para que eles possam ir além. Porque se depender do empresário, salvo raríssimas exceções, o empresário quer mesmo é que o moleque fique só no zap zap, só consuma porcaria culturalmente falando, porque quanto mais tonto o jogador aliás, essa comparação vale para a vida, porque a mesma coisa os políticos de uma forma em geral, quanto mais o povo não tem educação, mais manobráveis as pessoas são. E o jogador de futebol é a mesma coisa. Você acha que o empresário quer levar o atleta para ir no teatro, para assistir um filme que não seja um blockbuster no cinema, que entregue um livro de um pensador contemporâneo ou de um pensador antigo para um jogador? Para quê? Para ele querer ser alguma coisa a mais do que ele é? Claro que não. O cara quer mais é que o jogador fique nesse mundinho, nessa bolha onde o Gabigol esteve no final de semana, né, no meio da pandemia. Aí você escuta ele falar assim, eu estava com os meus amigos, a gente tem pouca chance de aproveitar. Meu Deus do céu, eu fico imaginando onde o Gabigol mora, um sujeito que ganha R$1 milhão por mês. A casa dele, o apartamento dele, deve ter 3 pavimentos, deve ter piscina, deve ser igual o Play Center. Se bobear, tem uma roda gigante dentro da casa do cara, ele está reclamando da vida que ele precisava sair, porque ele foi comer no cassino, ele foi pro cassino comer, né? É que nem eu indo na pastelaria para jogar truco, né? Essas coisas que a gente tem que ouvir, né? É cada barbaridade, enfim. Mas precisa trabalhar os meninos mesmo. Por gentileza. Fala, Tony. Eu acho o seguinte, primeiramente tem um negócio que chama lei. E lei, no Brasil, já dizia o Getúlio, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Ou seja, eu quebro o galho de quem quiser e de quem eu não gosto eu faço cumprir a lei. A lei é feita para ser cumprida, né? Ele estava num lugar ilegal. Já começa por aí. Pode discutir a pandemia, a quarentena, o que for. O lugar onde ele estava é ilegal. O jogo é proibido no Brasil. Fui eu que proibi, nem você, nem o Rodrigo. Nem... O jogo é proibido desde a época do Eurico Gaspar Dutra. Então não pode jogar dinheiro. Jogam, sei. Deve ter milhares de cassinos pelo Brasil. Só que ele é um cara público e estava num lugar proibido. Num lugar que a lei não permite que fique aberto. Já começa por aí. E se escondeu atrás de mulheres com um pano na cabeça. Cara, pelo amor de Deus. O cara se escondeu atrás de cadeiras, botou umas mulheres na frente e pôs um pano na cabeça. Ou seja, não tem nem o que comentar, né? O clube agora tem que ver. Ele se reapresentou ao Flamengo hoje, até onde se sabe, e diante disso ainda tem o Covid que ele pode levar para o Flamengo, né? Pode ou não pode? Pode. Estava lá na festa da... Ele estava na maior tranquilidade. O que não falaram foi os detalhes, né? Que aí é a vida pessoal do jogador, disse o Malu Flamengo. Tá bom. Então o roupeiro que trabalha no Flamengo vai pegar a Covid por causa dele, é um senhor de idade e se lasca. Eu não entendo isso. Agora, o lugar que ele estava podia ser quem fosse. Do Papa Francisco até o último cidadão do mundo. Ia ser preso, porque é um lugar ilegal. Você está num lugar ilegal, amigo? Tem uma batida policial, já era. Não discute. E cheio de vovô garoto lá, né, Cafundó? Você já viu aqueles da alta sociedade paulistana? Camisa abertinha aqui assim, né, velho boy, né? Camisa abertinha, aquele cordãozinho e tal, vovô garoto, cabelo pintado, se achando tal sem máscara, ainda rindo pra câmera da polícia. Depois os caras falam, olha, vai lá olhar na favela, o baile funk, a aglomeração. E os vovô garoto aí da alta sociedade paulistana? Tudo rindo. Tem dinheiro, vai pagar 200 advogados, a vida dele tá de boa e coisa e tal. Mas aí se for pra UTI, meu filho, todo mundo é igual, viu? Só pra te informar. Fala, Cafundó. Acho que outra coisa, assim, a gente não precisa nem avaliar a questão dele estar, obviamente, num local que é proibido, no meio de uma pandemia que já levou quase 270 mil brasileiros, né? Isso aí já é indiscutível.
Mas outra coisa que me chateou muito, sabe, como profissional da área da comunicação, é ver que o que foi feito ontem, na verdade, é imprensa e não jornalismo, sabe? Foi feito um processo de assessoria de imprensa para o Gabigol em rede nacional e não o jornalismo. Pois é, né? E outra coisa, antes do break, que eu preciso ir para o break, que o Santos, quando o Santos está discutindo o projeto do retrofit, né? E tem lá uma imagem no projeto da Vila Belmiro, da Nova, com jogadores históricos do Santos. Minha sugestão, o time de 62, 63, o time de 84, e depois a gente vê. Depois disso a gente vê, né? Depois disso a gente vê, porque assim, vamos esperar os caras acabarem a carreira, né? Aí você vê se vale a pena ou não colocar lá, tá certo? Pouquíssimos. Então, pode pôr o de 78 também, se quiser, né? Imagem ali é Pelé, é Pepe, é Serginho Chulapa, é Rodolfo Rodrigues. São esses caras, entendeu? Desses que a gente tem certeza que a gente não vai se decepcionar. Os mais recentes, segura, pelo amor de Deus. Não coloca lá não, porque vai depor contra a imagem do clube. 12:06, vamos para o intervalo, mais um rapidinho. Voltamos em quanto tempo, Felipe Rei? 1 minuto e 40? E 30? 1 minuto e 30? Então 1 minuto e meio, já voltamos. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:07 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, em Santos. O telefone é o 13 3229-8855. Tem Cicobi Unimais Metropolitana também em Praia Grande, São Vicente, Guarujá, na capital paulista e no Grande ABC. Muito bem, estou aqui com o Tony Vasconcelos e com o Rodrigo Cafundó. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. O Danilo Assunção está dizendo, ó, tá na hora de um canal no YouTube, Rodrigo, mais um para o nosso time aí, né? Quem sabe o Cafundó monte o canal dele logo, logo. O José Silva, bom dia, Alex, por que o Sabino não vem sendo nem relacionado nestes 2 últimos jogos? Opção do técnico ou está lesionado? Não sei se ele está lesionado, mas eu acho que é uma opção e eu acho que a gente pode ficar bastante tranquilo porque não me parece que ele esteja fora dos planos, não me parece que seja da índole do Ariel Holan. O Sabino fez gol outro dia, né? Então ele vai ter as chances dele aos poucos, né? Porque já foi na viagem os 2 zagueiros canhotos, o Alex, que já estava no clube antes, e o Luan Pérez, e foi o Kaique e o Luiz Felipe. Então ele, o Wagner Palha, o Ivonei, que as pessoas têm cobrado presença também no banco de reservas, não me parece que sejam jogadores descartados não. A gente pode ficar bastante tranquilo em relação a isso. Nosso amigo Vinícius Cassim manda aqui, bom dia amigos, grande live. O Fabiano Ionta, o trabalho do Holan já está aparecendo, sufoco na saída de bola, marcação linha alta, posse de bola, jogada pelo meio e triangulações. Primeiro tempo no ataque foi bom, problemas na recomposição que é normal. E ele diz aqui, jogar desta forma exige preparo físico e tempo de treino. Neste momento não temos isso.
deixa o técnico trabalhar, pois as ideias são ótimas e podemos ter um time jovem e competitivo em médio prazo. O Ernesto Luiz, eu falei 12h47? Falei 12h47? Eu falei? Vixe Maria, tá louco. Que horas foi isso, Felipe? Foi ao 12h47 que eu falei? Foi às 11h47. Ai, meu Deus. Mas você sabe que eu já errei. Em rádio, eu já errei dia do mês, o ano, o mês, o nome da rádio. O senhor ainda não fez como fez um radialista que disse assim, agora são meio-dia. Pois é. E aí o cara falou, ó, 1 minuto de silêncio em homenagem ao novo santo, são meio-dia. Que coisa, né? Amigo. Aí é pior. Obrigado pelo toque, viu, Ernesto? Mas vou te falar, até disse no vídeo do Canal 10 esse domingo, a gente tá com a cabeça tão acelerada por conta dessas coisas que estão acontecendo que de vez em quando escapa um negócio desse. O Gui Araújo, excelente partida do Santos, vem evoluindo a cada jogo, se propõe a jogar, não recua, mesmo quando está ganhando, vamos criando identidade. O Reinaldo Assunção, abração Alex, o Santos com o presidente Rueda demonstra mais confiança, experiência, transparência para sanar as aberrações de gestão dos anos anteriores. Bênção para os meninos da Vila. O Vitor Rafael está aqui, o TH ou a TH está dizendo que me ama. Que bom, Jesus Cristo pediu para que amássemos a todos, né? E assim tem que ser, temos que nos amar a todos como irmãos, tá certo? Vinícius Gonçalves Franco, sobre a paralisação, alguma informação? O Vitor de Andrade, o curioso do futebol, soltou agora há pouco uma nota que a reunião ainda não aconteceu, mas que a tendência é que a paralisação prossiga. Vamos aguardar, né? E aí talvez já o jogo do Palmeiras na quarta-feira vá para Belo Horizonte, o que é um indicativo do que pode acontecer. Tem Santos e Ponte Preta no final de semana, pode ser que seja em algum outro lugar aí, tá certo? O John, o Santos do Holan precisa de tempo, o certo é esquecer títulos por pelo menos 2 anos. O Matheus Smokovic, o Holan mostra capacidade, apesar de algumas decisões erradas, vejo potencial. Eventualmente ele vai errar mesmo, né? O Eite Mizobi, o Sandro é do mesmo empresário do Caio Jorge, sim, já dissemos aqui, inclusive o Santos deve dinheiro para ele, o Juliano Bertolucci, né? O Joaquim Neres, bom dia Alex, olha, faz muito tempo que eu não via o Santos jogando para frente. O DWP mandou bom dia. O Eite pergunta como está a renovação do Caio Jorge. Só o Rueda sabe. O resto é especulação. Mas diz que estão tentando. O Edson Luiz, bom dia senhores. Alex, parabéns pelo seu vídeo de ontem. Mostra o quanto você é um cara humilde. A gente, quando erra, a gente tenta consertar, né? E muito sério. Se bem que eu vi igual você sobre o Pirani. Acho que terei que rever meu conceito da sua atuação. A gente vê meia, né? A gente já vê com aquela coisa, o cara tem que chutar, dar lançamento e coisa e tal, e não faz, às vezes faz um trabalho tático e eventualmente pode passar aí sem a gente ter a atenção correta. O João Wellington Farias, por que o Sabino não está sendo relacionado pelo Ariel? Renovou o contrato, jogou muito bem contra a Ferroviária e agora o Ariel não dá oportunidade para ele jogar? Foi o que eu disse agora há pouco, João. Na frente dele, na posição dele, tem 2. Tem o Luan Pérez e tem o Alex. Mas ele vai ter oportunidade sim, fique tranquilo. Eu acho que a questão da renovação não tem muito a ver, não. Enfim, daqui a pouco eu leio aqui mais algumas, o Esculapio 55. Bom dia, chama a atenção que mesmo colocando times diferentes em campo, mostrou ser bem treinado, diferente do time do Cuca, quando jogava com os reservas, parecia um catadão. Enfim, daqui a pouco a gente vai vendo aí, vai trazendo mais mensagens. Cafundó, vou começar essa rodada com você sobre o jogo desta terça. Você deixaria alguns dos meninos em campo? Por exemplo, o Pirani, o Ângelo, o Marcos Leonardo, ou você, diante das circunstâncias, colocaria o Pará na direita, montaria aquele ataque com Lucas Braga, Jean Mota de falso 9, Soteldo na esquerda, com um meio campo mais reforçado, com o Alisson, o Sandro e o Balieiro, enfim. Que time você colocaria em campo para pegar o Deportivo Lara naquele horário maravilhoso de 7 da noite, lá em Caracas, né? O jogo vai ser em Caracas nesta terça, o Cafundó. Olha, primeiro que eu confesso que quando os jogos são às 7, 7h15, você é a primeira pessoa que me vem à cabeça, Alex.
Eu falo, putz, o Alex não vai poder acompanhar o jogo. Toda vez que o Santos joga esse horário, eu penso em você. E queria pedir desculpa para as pessoas que minha internet hoje está sendo dirigida pelo Cuca na Libertadores. Então ela está travando demais e com muita oração a gente segue. Né? Eu entraria com os meninos, mas eu acho que pela prudência de ser uma primeira decisão de Libertadores para esses meninos, ele vai acabar dando no Marcos Leonardo. Acho que é o Marcos Leonardo que vai ser ali quem vai, inclusive, fazer o gol da nossa classificação. Mas eu entraria com o Balieiro, eu entraria com o Pirani e com o Ângelo. Eu acho que esses meninos têm capacidade para jogar futebol. Eu acho que a questão de não termos torcida no estádio poderia também auxiliar nesse processo, para os meninos não sentirem muito. Ele vai ser um pouquinho mais conservador. E o meu medo é exclusivamente com a questão física, porque eu vejo, por exemplo, o Soteldo destroçado fisicamente. Aí não é técnica e taticamente, porque a gente sabe que ele pode entregar. Mas o que eu vi acontecendo no sábado é um jogador que veio de uma final de Libertadores no dia 30 de janeiro, que não teve pré-temporada e que está jogando de novo uma outra decisão. Então eu acho que ele vai optar pelos mais experientes, pelo tamanho do jogo, né, pelo que significa, inclusive, financeiramente para o clube, e a possibilidade de jogarmos pelo menos uma Sul-Americana, né, caso não avance no próximo confronto. Então vale muito para o Santos. Mas eu apostaria nos meninos, sim. Eu acho que eles têm futebol para isso. Só para te abastecer de uma informação aqui, Tony, a lista dos relacionados divulgada pelo Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva: goleiros John, João Paulo e Vladimir, laterais Pará, Sandro, Felipe, Jonathan, os zagueiros Kaique, Luan Pérez, Luiz Felipe, Alex e Jonathan. Esse Jonathan também faz lateral se precisar, né? Meio-campistas: Alisson, Sandri, Vinícius Balieiro, Jean Mota, Pirani e Lucas Lourenço. Tem ficado bastante no banco aí com o Ariel Holan. E os atacantes: Ângelo, Soteldo, Lucas Braga, Bruno Marques, Copete, né, que não entrou no sábado, e o Marcos Leonardo. E aí, você está mais como o Cafundó de deixar o time lá, que a base que jogou contra o Ituano, com os meninos, especialmente com o Ângelo e o Marcos Leonardo, ou entende que o Holan vai ser um pouco mais conservador, ô Tony? Eu não sei se será exatamente conservador. Talvez ele tenha um posicionamento defensivo diferente. É claro que é um jogo que vale no mínimo 8 milhões de reais. Primeiramente, o futebol é profissional e precisa de dinheiro. E é um jogo que o Santos, se classificando, ainda levanta algum dinheiro. E também o trabalho que terá para segurar esse ataque, que é rápido, o ataque do Lara. E tem realmente que jogar com coragem, com força, mas com uma visão de defesa um pouco mais fechada, no meu entender. Eu acho que, no caso do Pirani, por exemplo, um jogador que tem se mostrado muito importante no esquema tático. Nem sempre fazendo uma função vistosa ou, ao mesmo tempo, carregando a bola ou dando lançamentos assim, mas trabalhando muito bem o meio-campo, marcação, e distribuindo de forma inteligente. O treinador parece que percebeu isso nele. Então, eu acho que é um jogador que deveria trabalhar e jogar em função dessa partida aí contra o Lara. Quanto ao goleiro, eu acho que ele vai sair com o John, né? Eu acho que ele vai sair com o John. Ele deu esse ritmo de jogo, deu o crédito total ao goleiro que teve uma queda brusca e também em função psicológica, pós-Covid, uma série de coisas. Me parece que o João deve entrar no gramado nessa partida como titular. E com relação ao Ângelo, por exemplo, e o trabalho que ele faz aí, principalmente no ataque, pelo Soteldo estar cansado, talvez seja o momento de sobrecarregar alguns jovens. Eu não sei se ele vai cair para esse lado, dar uma função mais encorpada aí para o jogador trabalhar mais essa bola, mantendo ela de forma mais vital, fisicamente até, jogadores que estão extremamente melhores que o Soteldo e companhia. Veja que o Marinho está fora, etc., né? Que seria ótimo que estivesse, mas não está. Então eu espero um Santos assim, que tenha uma posse de bola forte, mas que saiba quando ir ao ataque em função de uma defesa um pouco mais postada, mais do que se viu no Paulistão.
Eu acho que isso que a gente vai ver trabalhando, eu não diria o contra-ataque só, não diria isso, mas trabalhar um pouco mais essa posse de bola para tentar trazer também a vantagem que o Santos tem, né, a seu favor, né, não deixar que pegue desguarnecido esse rápido, veloz, né, o ataque do Deportivo Lara. Olhando para a característica do jogo, o Santos só não pode sair perdendo. Porque se fizer 1-0, os caras vão defender como eles defenderam aqui. Se o Santos faz um gol antes, aí o jogo muda de figura completamente, porque eles vão se lançar e aí vai dar espaço, aí vai dar contra-ataque. Por isso que tem que avaliar bem se não é um jogo para você ter o Ângelo desde o começo, ou para puxar esse contra-ataque no segundo, porque o Ângelo hoje ele consegue jogar bem um tempo, porque a parte física dele está em construção, né? Então você tem que avaliar, melhor ter ele no primeiro tempo ou no segundo, né? Isso o técnico vai ter que avaliar mais para frente. Só tem uma dúvida, se o João Paulo jogar, vai estar claro que o Ariel Holan promove um rodízio no gol do Santos. Se jogar o John, como disse o Tony, é porque ele considera o John titular e tirou depois daquela partida contra o São Paulo para fazer uma reciclagem. Eu continuo achando que o João Paulo é melhor. No meu time jogaria o João Paulo, mas não estou dizendo que o John seja ruim, até porque elogiei a atuação dele contra o Ituano, mas vejo o João Paulo mais preparado hoje. Mas olha, Alex, Oi, Tony. Com relação a isso eu também concordo. O que eu tenho receio é do rodízio de goleiros. Isso é uma coisa muito feita com muita tranquilidade, porque você prejudica depois o goleiro que fica, e no caso me parece que o jogador que sente mais psicologicamente é o João, não é o João Paulo, que já passou também poucas e boas, mas volta sempre com uma qualidade, com uma tranquilidade, vamos dizer assim, maior. Então é isso que eu não estou dizendo que o treinador não tem ou deixa de ter que fazer isso. É fazer isso com uma certa consciência. É complicado. Tem que fazer muito bem feito para que o jogador também que faça parte do rodízio, e no caso, eu acho que a parte mais fragilizada é o John, tenha consciência desse trabalho e continue atuando com qualidade. Né? Vamos ver o que acontece na entrada e qual o time titular do Santos, João ou João Paulo. Olha, um breve pitaco nessa questão do goleiro, eu tô com o Alex, o meu goleiro seria o João Paulo, eu acho que ele é um goleiro milagreiro e a gente não pode deixar no banco um cara que opera milagres. Eu avalio a questão do... Travou o Cafundó? Voltou. Voltei. Eu acredito que o Santos avalia o John como um goleiro com potencial de venda para a Europa, sabe? Então eu acho que a insistência no John, que é ótimo goleiro também, eu acho que vai muito de acordo com o perfil de uma possível venda. A gente sabe que ele é monitorado por alguns clubes da Europa, e ele tem o perfil do goleiro que os clubes europeus gostam, né? Por conta da estatura, da envergadura, então eu acho que essa... Muito bem, deu uma travadinha no final, mas a gente entendeu que o Cafundó falou a respeito dessa questão de o John ter mais mercado, apesar de que a notícia que chegou mais recentemente foi do Ajax, né? Uma sondagem aí, pelo menos foi o que surgiu na imprensa em relação ao João Paulo. Deixa eu registrar aqui no Twitter o Kleber Ferrenha Rosa. Só porque estou no trabalho, eu não vou poder ver. Deixo vocês dois aqui comigo. Tá falando do Cafundó. À tarde vejo no YouTube. Que mais aqui? Ele disse, não estou assistindo, né? Ele reforça, está no trabalho, mas quer deixar registrado. Com paciência, o ano que vem será de colher os frutos desse ano. É nítida a evolução e o bom futebol, mas, claro, carece ainda de acertos na defesa, acertos esses que só vão vir com o tempo. Que mais aqui, O Eloy Matias Júnior, Gabigol estava só jantando com os amigos, pediram um filé a blackjack com batatas ao bacará. Cara de pau. Deixa eu registrar aqui no Facebook também mensagem do Luiz Eduardo Cacheta, nosso amigo Cacheta que está lá em Penápolis. Bom dia, Dom Alex, Tony Wolff, Rodrigo e Comunidade Santista. O trabalho do Holan está no início, mas já dá para ter uma noção do que vai ser o time do Santos e é animador. Duro é ver alguns jornaleiros com saudades das modestas tetas da vaca. Santos torcendo contra. Que coisa, né? Sempre tem, né, o Cacheta? Não tem jeito. Está na reta final aqui do programa. Deixa eu só dar mais uma prestigiada no pessoal que está
no nosso chat do YouTube. Quem mais aqui, ó? O DWP também não tiraria o Sandri, mas veja a coletiva do Olan, achei que ele fez as alterações do segundo tempo pensando no jogo contra o Lara. E no Paulistão é hora de fazer testes. Quem mais aqui? Matheus Smokovic, eu já vi as pessoas que saíram jogando truco, mas foi na padaria, boa. Seu Cino Alves. Bom dia, meninos da live, abraço a todos. Pensei que não ia ter a live hoje sobre Gabriel, esse moleque é um babaca. Agora vem a mídia dizendo que ele é exemplo, é ídolo que vem de que ser humano, mala, não sei o quê. Eu acho que o Gabigol tem que tomar cuidado, que depois de ser elevado à condição de substituto do Neymar no Santos, ele está caminhando a passos largos para ser um novo Adriano Imperador, com a diferença que o Adriano Imperador jogou bem pela seleção e meteu gol a rodo na Europa, o que ele não fez ainda porque ele leva a sério aquela expressão em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Ele precisava fazer a carreirazinha dele na Europa também, por enquanto está aqui bem acomodado no futebol brasileiro. O Fábio Lima, Gabigol estava jantando escondidinho e dadinho de tapioca. Não entendi muito bem, mas enfim, está aqui registrada a mensagem. Quem mais que mandou mensagem para a gente aqui, ó? O João Gabriel, gente, pode dizer que eu não entendo de futebol, mas Lucas Braga não. Ô João, o Lucas Braga ele não é realmente um jogador brilhante, né? Daqueles que você fala, caramba, ele não é um Ângelo, né? Mas ele é muito útil. O grande problema é quando ele joga na direita, né? Ele começou no primeiro tempo jogando pela esquerda e ele fez um gol pela esquerda, ele teve uma chance que ele finalizou, né? O cara é destro, eu sei, mas ele joga melhor do outro lado, o que ele vai fazer, né? Enfim, eu acho que ele é bastante útil, já fez gols importantes pelo Santos. Não dá para você ter um time de craques, a verdade é essa, no Brasil não dá para ter, né? Então você tem que ter os caras que são úteis, que ajudam e tal, como é o Pará, como é o Alisson, enfim, jogadores que podem contribuir, não sendo lá grandes craques no mundo da bola, tá certo? O Silvano Rodrigues, se o Santos passar, já pega uma grana ou só na fase de grupos? Boa pergunta. Pega uma grana. Já pega agora? Milhões. Já pega agora? Milhões, de reais? Já pega agora. Só o detalhe que o jogo do adversário do Santos, São Lourenço e Universidade do Chile, teve um surto de Covid lá no time da Universidade do Chile. Vamos ver. E o São Lourenço, para mim, é um time mais difícil realmente para passar, né? O Santos vai ter muitas dificuldades de chegar na próxima fase, mas se não chegar na fase de grupos da Libertadores, vai ter a Sul-Americana para disputar. E eu não te digo nada que com esse time ajeitadinho que o Santos não possa brigar para ser campeão da Sul-Americana. Alguém vai dizer, pô, mas é a segunda divisão da Libertadores. Mas vai lá no Museu do Boca como eles tratam os títulos, né? O Tony até caiu. Vê como é que os caras tratam os títulos lá, campeões de Copas e tal, né? Libertadores, Sul-Americana, para eles tudo é importante. A gente aqui tem essa mania de desvalorizar até o Campeonato Paulista. Não muda a nossa vida, mas se ganhar não vai ficar feliz? Você não vai lá na praça com máscara comemorar? Quer dizer, espero que até lá a coisa melhore. Mas você não vai ficar feliz da vida se o Santos ganhar o Campeonato Paulista? Claro que vai. Todo título oficial é importante. O que não vale é torneio experimental, competição não reconhecida. Isso é outra história. Mas sendo oficial, meu amigo, tem que comemorar sim. Muito bem, meus caros, vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, 12h28, o Felipe Reis já está ali, a postos. Não, a gente esqueceu de botar as tabelas, né? Dá tempo? Vamos botar as tabelinhas aí do Campeonato Paulista. Qual que a gente vai ver primeiro, antes de darmos tchau aqui, encerrarmos o programa? Está escondido aí? Olha lá, vamos aos resultados do Campeonato Paulista. O Guarani, que é do grupo do Santos, empatou com o São Bento 0-0. O São Paulo foi só elogiar, né? O time do São Paulo na sexta-feira. O São Paulo perdeu para o Novo Horizontino 2-1. O Botafogo perdeu para a Ponte Preta 1-0. A Ponte é o próximo adversário do Santos no Paulista. Santos 2-1 no Ituano. Pode virar a tela aí, Felipe Rei. Vai virar a tela em 3, 2, 1. Olha lá. O Mirassol estava empatando até o finalzinho. Fez 1-0 na Inter de Limeira. Palmeiras com a molecada 2-0 na Ferroviária. O Bragantino 2-1 no Santo André. E o São Caetano, que é do grupo do Santos, perdeu para o Corinthians por 1-0. Nós temos alguma outra... classificação, olha lá.
No grupo A, Corinthians 8, Santo André 5, Inter de Limeira 3, Botafogo 1. Grupo B, São Paulo e Ferroviária 7 pontos, Ponte Preta 4, São Bento 1 pontinho. No grupo C, o Bragantino 8, Palmeiras e Ituano 7, Novo Horizontino 5, grupinho equilibrado esse, hein? O Palmeiras com jogo a menos, diz aqui o Felipe Rei. E o grupo do Santos, o Mirassol com 8, Guarani e Santos com 5, São Caetano com 1. O Santos está em terceiro porque ao tomar aquela goleada do São Paulo ficou com o saldo de gol bem avacalhado, como diria o outro, tá certo? Aí está nessa posição, mas o Santos está na briga aí sim pelo Campeonato Paulista. Meu caro Rodrigo Cafundó, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Sempre volte, sempre que possível, né? Volte sempre ao programa com opiniões bastante críticas e equilibradas e acaba enriquecendo aqui o nosso programa como sempre. Obrigado, um abraço, até a próxima, Cafundó. Valeu. Obrigado, amigos. Sou eu quem agradeço a oportunidade de participar mais uma vez com vocês do Esporte em Destaque. Gostaria de novo de pedir desculpas pela internet no modo retranqueiro, a lá Jair Ventura e Cuca na final da Libertadores, então hoje foi difícil. E só uma questãozinha, quando foi colocado no início do programa sobre a questão dos sócios. Um alô aí para o pessoal do marketing. Acho que é importante o Santos fazer um resgate dos inadimplentes. Eu vejo muitos inadimplentes que estão buscando uma forma de retornar ao quadro associativo. Então eu acho que é um público de interesse importante para o Santos avaliar. Tá? Um abraço a todos aí, que a vitória do Santos vem amanhã com a classificação na Libertadores. Obrigado, Cafundó, pela presença. Vamos torcer para o Santos amanhã na Libertadores. Tony Vasconcelos, seu destaque final por aí, tá certo, Tony? Um abraço, até semana que vem. Um abraço, Alex. Um abraço, Rodrigo, Felipe Rei. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Torcendo muito pela vitória do Santos frente ao Deportivo Lara na Venezuela. Dinheiro em caixa e classificação. Tomara. Isso é o que queremos. E lembrando que a Portuguesa Santista, a mais briosa, perdeu para o Juventus por 2-0 ontem em Urico Mursa. Então, foi uma derrota em casa e eu sempre digo, Portuguesa Santista tem que fazer a lição de casa. Quando não faz, é problema. Tá lá para trás na tabela, perdeu, são 4 jogos, né? Uma derrota, e a Portuguesa está em nono, com uma vitória, uma derrota e 2 empates. Perdeu então para o Juventus, enfrenta o Atibaia, lá em Atibaia, sábado às 3 da tarde. Vamos ver. Vamos ver o Santos amanhã, eu aposto num 2-1 de novo. Vai vir com vitória. Hein? Tchau, um abraço. Tomara, Tony, tomara que venha com uma vitória aí, tá certo? Estamos assim fechando esta edição do Esporte em Destaque. Você gostou do programa desta segunda-feira? Então não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, né? Aqui da Boc News TV, para que o nosso trabalho aqui seja mais recomendado, né? Pela plataforma que é o YouTube, mas pode deixar a curtida também no Facebook. E eu peço, né? Se você não é inscrito no canal da Boc News TV, dá uma força aqui para o pessoal, né? Tem um conteúdo jornalístico, tem o Catimbeiros na sexta-feira à noite, tem a programação aqui do Manhã de Notícias Boc News, né? Com o Fernando de Maria, com o Humberto Chalub, com o Chico La Scala, com entrevistas importantíssimas nas manhãs aqui da Boc News TV. Então, se você puder fazer a gentileza, não custa nada, não dói nada, tá certo? Você vai lá só e pumba, se inscreve no canal da Boc News TV, tá certo? Agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Vamos ficar atentos ao jogo do Santos nesta terça, e na quarta, às 11h30 da manhã, estamos de volta para analisar esta primeira decisão do Santos pela Copa Libertadores da América. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.